Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Repetindo as palavras do anjo, concluindo as palavras do anjo com a palavra da igreja, pedindo que Nossa Senhora interceda por nós. Precisamos realmente dessa advogada, dessa intercessora terrível, temível, e ela conosco nos garante a paz. É uma espécie de garantia de paz, é a certeza de que caminhamos nos passos de Maria. Ela primeira seguiu os passos de Jesus, sabe bem o caminho, não é verdade? Irmãos e irmãs, nesse encontro nós vemos aí o chamado de Levi. Jesus está passando, vê Levi trabalhando, cobrador de imposto, e chama para ser discípulo, chama para ser apóstolo. E Levi, agora Mateus, deixou tudo para seguir a Jesus. O ponto que vai gerar a nossa temática de hoje é exatamente a crítica que Jesus recebe ao sentar para jantar com os cobradores de impostos. É até muito lógico. Qual era o mundo de Levi? O mundo dos ladrões? E se ele convida Jesus para jantar, quem são os convivas? Quem são aqueles que ele vai chamar? Ele vai chamar os santos? Não. Ele não tinha ainda a amizade com os santos, então ele chamava os parceiros dele. E Jesus vai até a casa de Levi e janta com pessoas publicamente pecadoras. Ok. E os fariseus e mestres da lei, conforme o texto que está aqui, que você pode ler, criticam Jesus porque se senta na mesa com tais pessoas. A resposta de Jesus gera para nós o ponto central da nossa reflexão. Jesus diz: não vim para os sadios. Ora, veio então para os doentes, os pecadores. Aqui é a mesma coisa, dizer doentes ou dizer pecadores é a mesma coisa. E aqui nós encontramos uma chave para esse encontro. O que nosso Senhor hoje quer abrir na nossa mente, no nosso coração. O que Ele nos faz compreender. Primeiro, Ele nos faz, aliás, primeiro e único ponto, Ele nos faz compreender, então, que existe uma doença espiritual. Sim. O pecado, então, é uma doença espiritual. E Ele hoje nos faz entender isso. Que nós precisamos tomar consciência de que existe a doença espiritual. Uma questão bem pouco falada. Bem pouco falada significa muito negligenciada. Porque a nossa preocupação imediata é sempre o pecado. Mas, aqui quando eu falo pecado, eu estou falando do ato do pecado. Mas nenhum ato de pecado surge do nada. Cada ato tem, então, uma origem. Pronto.
aqui nós encontramos a origem é a chamada doença espiritual, que nem sempre temos a disposição de cuidar. Cuidamos da dor, o que é a dor, o pecado em si. Então, cuidamos de resolver essa questão, confessamos e, de fato, aquele pecado em si, ele não mais existirá. No entanto, se não nos preocuparmos com o que causou, qual é a doença que permanece? A doença que permanece continuará gerando outros atos de pecado. E aí, sempre espiritualmente e fisicamente, porque existem implicações físicas também, a pessoa vai se abatendo, se abatendo, se abatendo, se afundando, porque ela vai enfraquecendo. Não pense que a fraqueza espiritual não tem nada a ver com a fraqueza física ou moral, intelectual, não. O mundo espiritual abarca tudo, por isso quando este mundo espiritual está sendo atacado e é um combate constante, é preciso investigar então a origem. Não é assim que acontece quando nós vamos ao médico? Ora, um mau médico vai te dar um remédio e pronto. Um bom médico vai investigar por que está acontecendo aquilo e vai tratar. De modo que, ao alcançar a cura, você já não mais terá aquele problema. E aí nós paramos para pensar. E por que não pensar nas curas espirituais que precisamos? E aqui eu não estou falando de um caminho carismático, embora seja muito positivo, mas eu estou falando de um caminho de autoconhecimento, de pesquisa sobre você mesmo, para compreender o que dá origem, qual é a doença espiritual que dá origem, então, ao fato que te prejudica, o pecado. Ora, podemos falar de 3 doenças espirituais que são básicas e que geram tantas outras coisas. Sabe quais são? Primeiro, os maus pensamentos. É uma doença espiritual. Os espíritos maus. Também é uma doença espiritual. E as desordens. As desordens sejam todo tipo de desordem. Aqui podemos falar mais, inclusive, das questões morais. Então, são essas situações que vão gerar os pecados. Então, se eu volto para a origem, para onde está a minha doença espiritual, qual é a que é mais forte em mim, para que eu possa combatê-la? Então, se são os maus pensamentos, se eu tenho uma tendência muito forte para pensar muita coisa ruim, muita besteira, então como eu vou vencer isso? Quando eu vencer tal situação, então eu estarei curado espiritualmente de todos os pecados que estão ligados aos maus pensamentos. Quando eu consigo, então, vencer as sugestões dos maus espíritos. Tem gente que percebe presenças ruins em suas vidas e simplesmente convive. Isso não é aceitável. É um suicídio espiritual. Tem gente que nem percebe porque não tem discernimento dos espíritos. Mas é preciso combater sempre, e é o menor sinal de espíritos maus, sim. Invocar prontamente São Miguel Arcanjo, exorcizar aquela situação, porque aquilo não te fará bem. Observar
o nosso ordenamento natural. Nós temos um chamado natural belo, bonito. Mas quando isso sai desse ordenamento natural como Deus fez, então nós precisamos corrigir. Corrigir tudo aquilo que estiver no campo da desordem, palavrão, né? E tantas outras coisas mais que podemos observar que não está dentro da ordem natural. Então essas paixões desordenadas precisam ser corrigidas. Ora, meu irmão, minha irmã, talvez você pense assim, Frei, isso é muito difícil. Muito difícil. Eu digo até que sim. Mas uma coisa eu também quero dizer, não é nada impossível. Convido você a olhar para Jesus nas tentações do deserto. E muitas vezes queremos parar apenas nas tentações do deserto. E não olhamos para a conclusão do processo. Jesus venceu uma por uma. E às vezes queremos resolver tudo em um dia só, de uma vez? Não. Jesus venceu uma de cada vez. E aqui está a escola e a pedagogia que nós devemos seguir. Vencer uma de cada vez. Ele venceu, também nós podemos vencer. Porque tudo que Jesus fez enquanto Verbo encarnado, enquanto homem, tudo nós podemos fazer também. E segundo ele, podemos fazer ainda mais do que o que ele fez. Confiando em Deus, meu irmão, minha irmã, confiando em nosso Senhor, e olhando para o seu exemplo, que possamos vencer e alcançar a cura de todas as nossas doenças espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.